por uma frente fria. Boa noite, André, tudo bem? Boa noite, André Custódio. Tudo bem, graças a Deus. Tem mais aí, mais sargentos aí? Quem são os sargentos que estão aí assistindo a nossa aula? Deus abençoe a todos. Pessoal, estamos aí conforme divulgado, né? Estamos na iminência de retornarmos às aulas presenciais no dia 10 de agosto, se nada for mudado, se Deus quiser. Mas, enquanto isso, enquanto a bola não rola, vamos dizer assim, né, na linguagem do futebol, a gente vai tocando o nosso barco, vamos trabalhando, ganhamos pelo menos, acredito que um mês aí, mais um mesinho para a prova, e aí a gente está trabalhando geografia, nessas últimas aulas, trabalhamos bem massas de ar, falamos sobre climas do Brasil, e dando continuidade a essa parte, essa matéria que eu estudei na faculdade, nós temos aí a matéria chamada climatologia, né? Climatologia envolve toda essa parte aí de a dinâmica das massas de ar, clima, tipo de chuva, e essa questão de tipo de chuva, ela cai na prova, né? Isso aí é uma coisa evidente. Já caiu, provas anteriores, está no edital e a gente tem que estar bem atento e saber as diferenças dos tipos de chuva, né? Só tem uma chuva aqui que eu não falei, que é a chuva ácida, porque a chuva ácida ela está dentro de uma matéria chamada problemas ambientais, né? Então, quando a gente chegar nessa matéria, problemas ambientais, quando a gente, por exemplo, for falar de, quando a gente for falar de inversão, quando a gente for falar de inversão térmica, ilha de calor, efeito estufa, camada de ozônio, é, efeito estufa, camada de ozônio, desmatamento, tudo isso são problemas ambientais, problemas gerados pela ação antrópica, ação do homem. Bem, na semana passada, só lembrando uma coisa aqui, eu dou aula em Nilópolis, atualmente eu estou em Nilópolis, às segundas-feiras à noite, né? Aqueles alunos que no retorno quiserem estudar conosco, estaremos ao vivo em Nilópolis, tá? Maratona Militar Nilópolis, às segundas-feiras à noite. E a proposta aí quando a gente iniciar, se Deus quiser, a gente não tem intervalo, porque a gente ainda está vivendo um pouquinho desse período de pandemia. Bem, na semana passada a gente gravou a aula, colocamos ali, fizemos a aula lá em Nilópolis, gravamos a aula e falamos sobre as diferenças dos tipos de chuvas, né? E aí a gente falou da chuva orográfica ou chuva de relevo, falamos sobre as chuvas frontais ou de fronte, e falamos sobre as chuvas convectivas ou ciclônicas. Então a nossa aula ela foi gravada na semana passada, uma aula teórica, a gente diferenciando esses três tipos de chuvas que são muito importantes. A questão da chuva ela é muito importante para o nosso conhecimento. Apenas ressaltando aqui, na questão das massas de ar, uma massa de ar que eu acho que, se vier a cair, ela não caiu em provas anteriores, nessas últimas provas, mas pode cair agora. O que caiu nas provas anteriores, na prova retrasada, caiu massa polar atlântica, quando ele fala da friagem no centro-oeste e no norte, queda brusca de temperatura. No ano passado, ele fala da MEA, massa equatorial atlântica, quente e úmida, Atlântico Norte. Esse ano ele pode falar sobre MTA, MTC e MEC. Eu acho que pode cair uma questão de MEC, porque ali na questão da Amazônia ali você tem um dinamismo muito grande, principalmente por causa do desmatamento desenfreado. E aí esse desmatamento ele prejudica diretamente o regime de chuvas, até porque a MEC é a massa de ar responsável. Ele pode perguntar na prova qual é a massa de ar responsável pela distribuição de chuva por todo o Brasil. E aí você tem a MEC. Então, a massa equatorial continental, porque ela está lá na Amazônia, e ali existe
uma dinâmica muito grande por causa da evapotranspiração, que é a liberação de água a partir da copa das árvores, em forma de vapor d'água, rios voadores. Essa massa de esses rios voadores, toda essa subida de água em forma de vapor vai alimentar a MEC. E as chuvas, aí a gente falou da evapotranspiração, a gente falou da MEC, né? E agora a gente vai falar do tipo de chuva, né? Depois a gente vai falar dos ventos também. Os ventos também são importantes também, porque a massa de ar ela não se movimenta sozinha. Ela obedece a dinâmica, ela obedece à circulação dos ventos. E aí você vai ter, nesse momento que você tem troca de calor, nesse momento quando você tem a subida ascensional, a subida do ar quente, porque o vapor d'água que sobe é o vapor d'água quente. E a gente viu que nas regiões superiores, aí você tem na atmosfera, a primeira camada da atmosfera é a troposfera. Grava isso. Troposfera. Toda essa dinâmica das massas de ar, dinâmica de chuva, acontece na troposfera. Você tem a subida ascensional da umidade. Vapor d'água vai subir quente. E você vai ter o momento de descida do vapor de frio. Então, esse movimento ascensional de subida do vapor d'água quente com a descida do frio, isso vai provocar as chuvas convectivas, tá legal? Ou também chamada chuva de verão, tá legal? Então, chuva convectiva ou chuva de verão vai acontecer exatamente dentro desse processo que a gente chama de ciclo hidrológico. O que é o ciclo hidrológico? Você tem a subida do vapor d'água quente, e aí você vai ter saturação, condensação, precipitação. Precipitação é chuva. Então, vai ser esse momento de subida e descida, subida e descida. Na questão da descida, você tem a precipitação, você vai ter a chuva. Aí que vem o nome das chuvas. O nome das chuvas. Aí você tem, no caso do norte, você vai ter as chuvas convectivas, porque esse movimento de subida e descida é um movimento de convecção. Sobe vapor d'água quente, desce frio. Precipitação, chuva, frio. Então, você vai ter convecção. Essa convecção ou chuva de verão vai acontecer em 2 lugares. Você vai ter isso na Amazônia, você vai ter isso no norte do Brasil e você vai ter no litoral brasileiro, principalmente no sudeste. Por exemplo, no verão, você tem a chuva de verão. O que é chuva de verão? Chuva de verão é aquela chuva do final de tarde, é aquele pancadão de chuva. Aquele pancadão de chuva a gente chama de chuva de verão, que é a chuva convectiva, que é exatamente esse ciclo hidrológico, sendo que não vai ser no Rio, vai ser no Oceano Atlântico. Você tem o Sol, os raios solares quentes vão atingir a água do Oceano Atlântico, vai acontecer um processo químico, um fenômeno químico, ou seja, vai ter a subida de água, vapor d'água quente. Esse vapor d'água vai subir. Quando chegar lá na troposfera, lá está frio. Por quê? Outra definição que nós falamos: quanto maior for a altitude, menor será a pressão atmosférica. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Isso significa dizer que quanto mais alto você sobe, a temperatura ela vai descendo. Então, quanto mais alto você sobe, mais baixo será a temperatura. Então, esse vapor d'água, quando chegar lá nas regiões da troposfera, vai encontrar uma camada fria. E aí vai subir o vapor d'água quente e vai descer o frio. Esse movimento ascensional e esse movimento de descida vai provocar chuva convectiva, chuva de verão, que é o pancadão de chuva. Tá legal? Então, isso é muito importante. Agora, você também pode ter a chuva orográfica de relevo, que é quando você tem o avanço da MTA, por exemplo, aqui no Sudeste. Aí já é MTA, massa tropical atlântica. A massa tropical atlântica, que é uma massa de ar quente e úmida, o seu centro de formação, o seu centro de origem, centro de formação é o Trópico de Capricórnio,
É quando essa massa de ar ela avança de leste para oeste. É quando ela avança do litoral para o interior do Brasil, por interior do continente. A gente fala interior do continente porque o Brasil ele tem ele apresenta dimensões continentais. Aí o que acontece? Aqui no Sudeste nós temos a Serra do Mar. A Serra do Mar ela fica de frente para o oceano, certo? Então o que vai acontecer? A massa, a MTA, ela está densa, pesada, carregada de chuva, água, umidade. Ela vai vir e ela vai se esbarrar com quem? Com a Serra do Mar. Ela não vai ter tanta força para subir, porque ela está pesada. Quem vai passar é sempre o vento seco, sota-vento. O sota-vento é o vento seco. Agora, o barla-vento é o vento úmido, é o vento que vai empurrar a MTA, que vai movimentar essa massa de ar. Essa massa de ar vai se esbarrar com a Serra do Mar, aqui no Sudeste. A Serra do Mar fica de frente para o oceano, e aí ela não consegue passar por cima, ela não consegue subir. Aí você vai ter chuva orográfica ou chuva de relevo. Chuva orográfica ou chuva de relevo, a palavra oros no latim significa montanha. A palavra oros no latim significa montanha. Você vai ter chuva junto à montanha, junto à serra. Eu não vou falar montanha para não confundir vocês, porque a gente não tem montanha no Brasil. A gente vai falar serra. Então, você vai ter chuva orográfica de relevo. Aqui no Sudeste, você vai ter na Serra do Mar. Quando a gente for para o Nordeste, lá no Planalto da Borborema, que fica entre o Agreste e o Sertão, no Rio Grande do Norte, e no Ceará, aí você vai ter chuva orográfica de relevo, porque a MTA será barrada, será impedida pelo Planalto da Borborema. Ao invés de chover no sertão, vai chover junto ao relevo. E aí, o Planalto da Borborema ele vai funcionar como uma faixa de transição. Ele transiciona entre os dois climas. O clima à direita, o clima para o litoral, para leste, é o clima úmido. O clima à esquerda, o clima voltado para o sertão, é o clima seco. Até aqui, conseguiram entender? Por favor, manifestem-se. Se vocês conseguirem entender esse bizu até agora, chuva orográfica, chuva convectiva, ou chuva de verão, chuva ciclônica, e chuva orográfica de relevo. Conseguiram entender? Falem comigo. Daniel Rocha, Davi, mas os demais alunos conseguiram entender? André Custódio, Letícia, vocês conseguiram entender qual é Rawane? Vocês conseguiram, Rawane? Vocês conseguiram entender a questão da chuva convectiva? Lucas, muito bom. Chuva convectiva, ou chuva de verão, chuva ciclônica, ela acontece na Amazônia por causa da evapotranspiração e vai acontecer no Oceano Atlântico por causa da evaporação. Evapotranspiração vai acontecer na Amazônia. Evaporação vai acontecer no Oceano Atlântico. O primeiro acontece sobre o rio e o segundo acontece sobre o oceano. Entendido? Selva! Pessoal, chuva orográfica ou chuva de relevo é exatamente o que ele pode cobrar na prova. Por exemplo, as catástrofes naturais na região serrana do Sudeste. É quando você tem muita chuva, tá? Muita chuva. Aí você tem as chuvas orográficas ou de relevo. Agora, as chuvas frontais ou chuva de fronte, ela vai acontecer quando você tem um avanço de uma massa de ar fria ou quente. E aí, vamos ver a massa de ar fria. Bem, primeiro bizu que eu quero dar, que eu já vi em prova. Quando você tem um encontro de uma massa de ar fria com uma massa de ar quente, quem vai ganhar essa luta, quem vai ganhar esse UFC,
vai ser sempre a massa de ar fria. Entre a massa de ar fria e a massa de ar quente, quem vai ganhar é a massa de ar fria. Aí você tem o avanço de uma massa de ar fria, MPA. Opa, falou de massa de ar fria, MPA, massa polar atlântica. A massa polar atlântica nasce ou tem o seu centro de formação na região das Patagônias, lá no sul da Argentina, lá beirando o Círculo Polar Antártico. Esse é o centro de formação da MPA, massa polar atlântica. Ela é fria e úmida. Fria e úmida, tá? Bem, nós vimos na aula de massa de ar que essa massa de ar, ela, no inverno, ela ganha força, ela tem forte influência na região sul do Brasil, sul de São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul, ou seja, todas as cidades ao sul do Planalto, todas as cidades ao sul do Planalto da Borborema, certo? Então, ela vai ter influência no sul, só que no inverno ela ganha força, ela vai subir. Ela vai ter 3 direções. Ou ela sobe pela parte oeste do Brasil, a parte ocidental do Brasil, pegando ali o centro-oeste, ou ela sobe pelo litoral, a parte leste, ou sobe pelo centro. Quando ela sobe pelo centro, ela vai dar de cara com quem? Com a MTC, massa tropical continental. A massa tropical continental, ela é quente e seca. Então você vai ter aí o encontro de uma massa de ar fria com o encontro de uma massa de ar quente. O que você vai ter? Chuva frontal. Chuva frontal de fronte. A chuva frontal ou chuva de fronte. Por quê? Porque elas estão indo uma em direção à outra. Conseguiram entender, pessoal, essa chuva frontal? O El Nino. O que é o El Nino? Toda vez que você ouvir falar El Nino, tá? El Nino. O prefixo, olha só, o que eu tenho na minha mente? O prefixo El significa, El significa, na minha cabeça, bizu, isso é bizu, tá? O prefixo El significa aquecimento. Lá, resfriamento. Tá? El, aquecimento, calor. Lá, resfriamento, frio. Ou seja, o El Nino é o aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico. El Nino é o aquecimento das águas superficiais, com certeza. Com certeza. Por exemplo, lá no sertão, você tem, além do sertão nordestino, faz muito calor. Além desse muito calor, você tem a influência do El Nino, certo? Ou seja, o sertão faz frio. Última forma, o sertão é quente por quê? Por causa da posição em relação ao Sol. Eu falei isso. Está totalmente enquadrado dentro da ZECIT, Zona de Convergência Intertropical. O Cerrado, o Sertão, o Cerrado, a Caatinga, né? O Centro-Oeste, o Sertão, está totalmente enquadrado dentro da ZECIT. Faz parte daquele 92% do território brasileiro que faz muito calor. E aí, além da posição em relação ao Sol, você tem a posição em relação ao Sol, você tem a questão da latitude, porque está bem próximo também, está mais próximo. Quem está mais próximo da linha do Equador? Paraná ou o sertão nordestino? O sertão. Então, você tem, primeiro, posição em relação ao Sol. Está dentro dos 92% do território brasileiro, que é considerado a zona de convergência intertropical. A questão da latitude. Tô olhando, mas cadê a extensão daqui? A latitude significa dizer, quanto mais próximo você está da linha do Equador, mais quente você vai, mais calor você vai sentir. Quanto mais próximo você estiver da linha do Equador, mais calor você vai sentir. A sensação térmica vai ser maior. Quanto mais distante,
a sensação térmica é menor, certo? Então, você tem a posição em relação ao Sol, a latitude por causa da posição do sertão em relação à linha do Equador e a questão do El Niño. O El Niño, ele também tem forte influência no sertão nordestino. E aí você tem o contrário também. No sul do Brasil, quando está frio, muito frio, aí frio, por que o sul faz frio? Muito frio. Porque você tem até determinados momentos, temperaturas chegam até abaixo de zero, próximo disso na região de Serra, por causa da MPA, a influência da MPA, massa polar atlântica, que é fria e úmida. Você tem a questão da latitude, que significa dizer que o sul está distante da linha do Equador, e você tem ainda a questão da influência do La Nina, entendeu? O La Nina é o resfriamento, tá? Então, El, aquecimento, La, resfriamento. Beleza? Agora, por exemplo, por que faz frio? Por que as temperaturas na região serrana do Sudeste, eu não estou falando região serrana do Sul, por exemplo, eu não estou falando aqui de Gramado. Gramado é a região serrana do Rio Grande do Sul. Gramado é a região serrana, eu não estou falando de Gramado. Eu estou falando, por exemplo, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, aqui no Rio de Janeiro, Domingues Martins, que é uma serra que tem no Espírito Santo. Inclusive, até passei minha lua de mel lá. Lá é muito alto, é frio. Desculpa. Campos do Jordão, que é serra lá de São Paulo. E aí você tem Serra da Mantiqueira, Serra da Canastra. O Sudeste, a gente sabe que é repleto de serras. A gente viu isso, né? Marcelinho, meu filho, você está com CC com caraca, eu também. MMCCE, 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 MMCCE. Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, Serra da Canastra, Serra do Caparaó, Serra do Espinhaço. Todas essas serras têm um formato ondulado, formato de meia laranja. Fazem parte dos mares de morro. Então, essas serras, você vai ter o quê? Temperaturas baixas. Mas aí que está o bizu, cara. Aí que está a pegadinha. Você não vai ter a temperatura baixa por causa da influência da MPA. Toma cuidado com isso, isso já caiu em prova. Ainda que um professor da banca ele coloque MPA na pergunta, dizendo que o clima da região serrana é frio por causa do clima subtropical, está errado. Ele colocou isso na A e ele pegou muita gente. Então, isso é pegadinha, porque o aluno ele vai olhar lá, caraca, pô, se tem influência da MPA, o clima vai ser subtropical. Cuidado com isso. A região serrana, as temperaturas são amenas, as temperaturas são baixas. No I'm not. Não é porque tem influência da MPA, é por causa daquele conceito que eu passei para vocês. Quanto maior for a altitude, menor a pressão atmosférica. Vocês conseguiram entender isso? Quem entendeu essa explicação? Raoni? Raoni entendeu, Raoni, essa questão? Beleza. Raoni entendeu a questão do El Niño e do La Nina? Lucas, excelente. Selva! 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 Pessoal, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, pessoal. Amém, graças a Deus. Pessoal, é importante vocês terem entendimento. A gente está praticamente aí trabalhando climatologia. Essa parte de climatologia não é fácil, pessoal. Climatologia tem muitos nuances, muitos bizus. Toma cuidado com essa questão de latitude. Você tem que entender isso, pessoal. Vocês têm que entender essa questão da latitude, tá? Cidades mais próximas da linha do Equador vão perceber mais calor.
tá? Entenderam? Cidades mais distantes da linha do Equador, a latitude, você não vai perceber tanto calor. Tá entendendo? Você não vai perceber tanto calor. Tá? Tá legal, pessoal? Vamos então corrigir as questões aqui. Me dá só um minutinho que eu vou no banheiro, vou tomar água e já volto rápido. É papum. Voltei, pessoal. Dos alunos que estão aqui presentes aqui na aula aqui, que estão assistindo a aula pelo Zoom aqui. Quem aqui dos alunos ainda não assistiu minha aula presencial? Quem de vocês que está assistindo não assistiu ainda a minha aula presencial? Tem algum aluno aqui que ainda não assistiu minha aula presencial? Ou todos já assistiram? Todos já assistiram minha aula presencial? Mais alguém ainda não assistiu minha aula presencial no curso? Tem alguém aqui ainda? Todos já assistiram minha aula presencial? Sim ou não? Falem comigo, me dá um feedback aí. Dá um retorno. Gostei desse S de sadia, maneiro. Bom. Bom, pessoal. Beleza, então. Show de bola. Legal, legal. Pessoal, legal. Vou estar última forma, eu vou estar em Nilópolis, tá? Se Deus quiser, a gente vai estar em Nilópolis todas as segundas-feiras à noite. Quem quiser ir em Nilópolis assistir, fique à vontade, tá, pessoal? Os alunos que estão gostando do nosso trabalho, que ainda não assistiram aula comigo, estão gostando das nossas lives, das nossas explicações. A gente trabalha muito bizu, né? Então, a gente trabalha, pessoal, muito bizu, entendeu? Muitos bizus mesmo, tá? E aí, eu espero que esteja ajudando vocês, tá bom? Vamos então, a gente falou aí nós falamos de evapotranspiração, evaporação, ciclo hidrológico, chuva, massa de ar. Caramba, falamos do tipo de chuva. E aí, trouxemos uma explicação bem bacana para que vocês possam ficar inteirados. E agora, o que a gente vai fazer? Pegar todo esse conhecimento e ir para as questões. Todos estão com acesso, senhores e senhoras, todos estão com acesso às questões?
As questões nós colocamos lá nos grupos, tá? Direto no grupo lá da ESA, SpaceX, foi colocado lá. Vou dar só esses 2 minutinhos para vocês terem acesso às questões, que é muito importante. Tá legal, pessoal? Assim que vocês forem tendo acesso aos materiais, falem comigo, me dê um feedback. Tá bom? Daniel está pronto. Quem mais está pronto, pessoal, para poder assistir a aula, povo? Vamos lá. Rawane, Daniel, Rawane, Letícia está pronta. Mais alguém está pronto? Está com material para poder a gente iniciar? Eu não sei quem é esse S de Sadia, mas está pronto. O André Custódio, Daniele, Davi. Bom, Davi. Bom, Daniele. Beleza, então. Vamos então, pessoal. Vamos então. Vamos. Vamos aí trabalhar questão por questão. Primeira questão. Há do verbo haver com sentido de existir. Há também as chuvas, pontinho, 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 que ocorre nas zonas, pontinho, 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 localizadas ao torno da latitude 40, que são causadas pelo choque dos ventos quentes subtropicais com os ventos frios polares. Pessoal, essa questão aqui, você não precisa nem se preocupar aqui com a latitude, ó, latitude 40. Você não precisa se preocupar com isso, tá? Isso aqui não vai te induzir, não vai te falar nada. Não te diz, não, assim, não se preocupe com isso. O mais importante é você entender o seguinte, ó, há também chuvas, pontinho, pontinho, que é o nome da chuva, que ocorre nas zonas pá, e aí localizadas em torno da latitude 40. São causadas, então, o que eu explico para os meus alunos? Numa pergunta, no enunciado, na pergunta, você tem que ver o principal. É igual quando você está estudando gramática, né? Qual é a coisa principal? É o sujeito. Tem que buscar o sujeito lá na oração, não é isso que você aprende na gramática? Aqui na geografia, você tem que pegar as palavras principais do enunciado, porque são essas palavras que vão te levar à resposta. São causadas pelo choque. Então, essa palavra choque, ela é muito importante. Você pode grifar. Se você conseguiu imprimir, ou se você, quando você for imprimir, você vai sublinhar essa palavra choque, que é importante. O choque é o quê? É o encontro dos ventos quentes com vento frio. Quando eu falei do choque do vento quente com frio, eu estou falando de chuvas frontais com os ventos frios polares. Isso vai acontecer aonde? Em regiões temperadas. Olha, quando eu falo zona temperada, eu estou dizendo que toda a área, anota isso, zona temperada é toda a região ou toda. Bota a região não, bota a área para não te confundir. É toda a área, todas as cidades cortadas pelo Trópico de Capricórnio para baixo. Eu falo isso porque tem colegas aí fora, né, que dão aula aí pela internet, dão aula em outros lugares, que falam uma coisa errada. Dizem que o clima subtropical é um clima específico do sul. Não é só do sul. O clima subtropical úmido, o nome fala sub. Isso a gente aprendeu, né? Sobre, sub, sobre. Essa caneta está sobre esta mesa. Esta caneta está debaixo da mesa, ela está sob a mesa. Então, o subtropical úmido são todas as cidades cortadas pelo Trópico de Capricórnio, que aí você tem cidades ao sul de São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul, mais o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, do Trópico de Capricórnio para baixo, você vai ter áreas temperadas. Então, a resposta da 1 é a E de ESA. A 1 é a E de ESA. Chuvas frontais por causa do choque, por causa do encontro, e temperada porque está áreas polares.
2. Assinale a alternativa que caracteriza corretamente a ilustração acima. Aí você tem aqui, ó, esse desenho aqui, tá vendo? Ele botou acima, mas eu só consegui colocar o desenho aqui embaixo. Vocês estão vendo aqui no desenho que está na folha de vocês? Você tem aqui, ó, cidade de Taubaté, São Paulo. Ó, Taubaté, São Paulo. Olha a quantidade de nuvens aqui embaixo, ó. Aqui em Taubaté, em São Paulo, a gente vai... Pô, cara, glória a Deus por essa imagem, porque Taubaté, todos os meus alunos que se referem a Taubaté, está se referindo ao interior de São Paulo. É uma cidade onde ela se localiza, margeia a Presidente Dutra do lado de São Paulo. Aqui você tem escola de helicópteros do Exército. Os alunos que escolherem mecânica de voo, aviação, vai estudar em Taubaté. Taubaté está a Escola de Aviação do Exército, que está dentro do Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba, ele abrange todas as cidades do lado de São Paulo que margeiam a Dutra e do lado do Rio de Janeiro que margeiam a Dutra. Tá? Então, em primeiro lugar, eu estou localizando os senhores e senhoras espacialmente. Aí você tem aqui, ó, essa elevação aqui, ó, de 800 metros é a Serra do Mar que eu falei. Lembra da Serra do Mar que eu falei? Ubatuba é a cidade, primeira cidade. Você tem lá a BR-101, aí você tem lá Paraty, depois de Paraty, que fica sentido Costa Verde, na BR-101. Aí você tem a cidade de Ubatuba, que é a primeira cidade do litoral de São Paulo. Certo? Bem, você tem aqui a massa de ar quente. Na verdade, ela é quente e úmida. Quente, e aí você tem chuva aqui, ó. Você tem chuva aqui em cima, tá? Aí você tem um encontro lá. Você vai ter um encontro da MTA, tá? A MTA, massa de ar quente e úmida, onde você vai ter um encontro dela com a Serra do Mar. E aí você vai ter resfriamento, condensação. Então, beleza. A resposta da 2 é A. Assinar a alternativa que caracteriza corretamente a ilustração acima. Você vai ter aqui, ó, tá vendo aqui? Como ele coloca aqui, ó. Como ele coloca essa elevação aqui, você vai ter aqui, ó, ocorrência de chuvas orográficas, pois ao se encontrar com a Serra do Mar, a MTA sofre o resfriamento e, consequentemente, a condensação e depois a precipitação, que é a chuva, que aí você vai ter as catástrofes naturais, né? E aí você vai ter várias pessoas que vão passar muita dificuldade, pessoas que moram em costas. Para você morar em costa, em primeiro lugar, você vai ter que desmatar. Quando você desmata, você desprotege o solo. Porque o que fortalece o solo, o que dá vida ao solo, é a raiz da árvore. Se você arranca a raiz da árvore, se você arranca a árvore, o solo ele passa a ficar exposto. A água cai, aquele barro que é argila vira um sabonete e começa a desmoronar. E aí passa por cima de casa, aí vai descendo detrito de rochas, galho de árvores, etc. Então, a primeira resposta é a ocorrência de chuvas orográficas, pois ao se encontrar com a Serra do Mar, a MTA sofre resfriamento consequente condensação. A terceira com relação aos principais tipos de chuva, convectivas, frontais, orográficas, anerescentes e assertivas. Então, vamos lá. Terceira, certo? As chuvas convectivas são provocadas pela ocorrência de subida de ar quente e descida de ar frio. Ó, subida de ar quente, o resfriamento das camadas superiores da atmosfera, o resfriamento é a chuva. Chuva fria. Esse movimento de subida, quando ele fala subida, toda vez que ele fala choque, chuva frontal. Subida e descida, chuvas convectivas. A primeira está ok. 2. As chuvas frontais são causadas pelo encontro de uma massa de ar frio com outra massa de ar quente e úmida. Certa resposta. Beleza. Massa de ar frio com a quente. Chuva frontal. Terceira, a chuva orográfica ocorre quando a massa de ar quente e úmido se elevam e se resfriam quando vai se elevar. Aqui, ó, é o exemplo da massa aqui, ó.
a chuva vai se elevar, vai tentar subir, ela não vai ter muita força para passar por cima, para chegar aqui em Taubaté, vai resfriar aqui junto à serra, chuva orográfica, chuva de relevo. Então, as chuvas orográficas ocorrem quando a massa de ar quente e úmida se eleva e se resfria nas encostas das montanhas. Então, a primeira, a segunda, a terceira estão corretas. A terceira, D de dado. A quarta, no Brasil, o Planalto Atlântico, olha, quando ele fala de Planalto Atlântico, eu queria fazer essa pergunta para vocês aqui. Queria fazer essa pergunta. Quando ele se refere ao Planalto Atlântico, ele está se referindo à classificação do relevo brasileiro conforme qual professor? Quem pode me responder? Qual é o professor que classificou o litoral brasileiro como Planalto Atlântico? Quem foi? Alguém sabe me responder? Não, não foi o Jurandir. Quem classificou como Planalto Atlântico? Quem foi? Quem? Não. Planalto Atlântico foi o Haroldo de Oliveira, tá? Foi, desculpa, deixa eu lembrar aqui. Isso, Azevedo. Me deu um branco aqui. Obrigado, Raoni. Foi o Azevedo. Azevedo que classificou Planalto Atlântico. Azevedo que classificou o Planalto Atlântico. Planalto Atlântico, pessoal, o Planalto Atlântico, Haroldo de Azevedo, isso mesmo. O Haroldo de Azevedo, o professor Haroldo de Azevedo, foi o professor da década de 40. Então, o que aconteceu? No litoral do Brasil, no litoral brasileiro, ele classificou um único planalto, o Planalto Atlântico. Por quê? Ele não tinha tanta tecnologia, ele não fez o sobrevoo como o professor Aziz Abissab e o Jurandir Rossi fez. Então, ele, por empirismo, ele conseguiu enxergar apenas o Planalto Atlântico. Quando o professor Aziz Abissab ele assumiu, ele pegou o Planalto Atlântico e subdividiu. Ao norte, ele falou Planalto Maranhão, no Nordeste. Aí ele começa a subdividir, ele pega o Planalto Atlântico, que vem do Nordeste até o Sul. Aí o professor Aziz ele fala assim, não, eu vou dividir isso. Ele tirou o Planalto Atlântico, o professor Aziz, aí classificou ao norte. É o Planalto Maranhão-Piauí e Planalto Nordestino. Aqui no Sudeste, ele deu o nome de Serras e Planaltos Leste e Sudeste. E aí, lá no Sul, Planalto Sul-Rio-Grandense. Então, ele subdividiu esse Planalto, tá? Só para poder ajudar os senhores e senhoras. No Brasil, o Planalto Atlântico obriga a elevação dos ventos vindos do oceano carregado de umidade. Quando ele fala de elevação de ventos vindos do oceano carregado de umidade, ele está falando de chuvas orográficas. Ao encontrar a camada mais fria de ar, o vapor da atmosfera se condensa e precipita em forma de chuva. Essas características individualizam as chuvas orográficas. Então, essa 4 ficou fácil. 4, D de dado. 5. Sobre a representação de uma nuvem, na ilustração abaixo, é correto afirmar. Então, você tem aqui, deixa eu aumentar essa imagem aqui. Então, você tem aqui o vento, aqui, você tem a Serra, tá aqui. Você tem a Serra do Mar aqui embaixo, a Serra do Mar, que aí pega toda essa parte aqui e tem essa elevação, certo? Aí você tem a chegada do vento úmido, que se encontra com quente. Ele vai se elevar. Como ele está úmido, ele não vai conseguir passar por cima do mar, por cima da Serra do Mar, porque ele está pesado. O que vai passar é o ar seco, é o sotavento. Isso aqui é a letra E de ESA. O relevo é o fator determinante das precipitações locais.
Então, o relevo é o fator determinante das precipitações locais. A 6. Na figura abaixo, indicada pelo algarismos romanos 1, 2 e 3, estão representados 3 tipos de precipitações pluviais, certo? E aí agora a gente vai analisar os 3 tipos de precipitações pluviais. Vamos fazer por eliminação logo? Vamos fazer... Eu sei, a gente sabe fazer um a um, mas na prova tu vai olhar assim, caramba, vai ficar assim um pouco nervoso, porque é o momento da prova. De cara aqui no 2, eu estou vendo aqui o encontro do ar frio com o encontro do ar quente. O ar frio com o ar quente se encontrando aqui no 2, nessa figura aqui, canto superior direito, já sei que é chuva frontal. Certo? Aqui no 3, eu estou vendo aqui elevação, está se elevando. Ó, você tem uma serra cheia de floresta e chovendo sobre a floresta aqui, ó. Sobre a florestazinha que ainda está na serra, que ainda tem floresta, tá entendendo? Porque nas regiões de serra, você tem o desmatamento das regiões de serra para as pessoas morarem. Aí você tem o barlavento. O barlavento é o vento úmido. Ele se eleva. Quando se eleva, vai haver o resfriamento e vai haver a precipitação. O 3 eu sei que é orográfica. E a primeira, a seta aqui, ó. Você tem, ó, evapotranspiração aqui, ó. Ó, você tem aqui no canto aqui direito aqui a vegetação. Está ocorrendo a evapotranspiração. Está subindo aqui, ó. Sobe ar quente. Quando chega aqui em cima, onde está a condensação, aqui é a troposfera. Aqui você tem a camada de ar fria. Quente com frio, no momento de ascensão, chuvas convectivas. Então, você tem aqui, ó, ascensão do vapor de ar úmido, quente. Condensação é quando há o choque, o encontro do vapor de água quente. Aí você tem o choque, que é a condensação, depois você vai ter a precipitação. Então, a primeira, você tem o quê? Na primeira, chuvas convectivas. Na segunda, o encontro da massa de ar quente com frio, chuvas frontais. E o terceiro, você tem o movimento de ascensão sobre a serra. O vento úmido, ele chega a um determinado ponto, ele não consegue passar por cima, porque ele está úmido, está denso, está pesado, ele não vai conseguir passar. O que vai passar é o ar seco. O ar seco, né, o vento seco, a gente chama de sotavento. O vento úmido, balavento. Então, o gabarito, repetindo, 1 é de ESA, 2 A de água, 3 D de dado, 4 D de dado, 5 E de ESA e 6 C de casa. Tá legal, pessoal? Então, deu para a gente pegar bem aí, entendeu? Essas questões são questões super importantes. Claro que aqui você tem questão de vestibular, questão de Enem, mas é assim que a gente vai trabalhando. Pessoal, então, foi muito boa a nossa aula. Deu para a gente dar uma passada boa nesses 3 tipos de chuvas. Essas chuvas são muito importantes para a prova de vocês. Eu acho que pode cair MEC na prova de vocês. Eu acho que pode cair essa questão das catástrofes naturais provocadas pelas chuvas orográficas, que é esse movimento ascensional na serra. Isso também é uma coisa que pode cair. Ele pode também envolver a questão do desmatamento, o desmatamento. Só um minutinho. Espera aí, só um minuto. Oi! Ah, tá aí embaixo. Perdão, pessoal. Desculpa.
Então, a questão da MEC pode cair na prova. A questão da MEC pode cair na prova em relação à questão, a MEC em relação à questão por exemplo, nós tivemos seca no Sudeste. A gente nunca tinha ouvido falar de seca no Sudeste. Só falando de seca no Nordeste, seca no Nordeste, seca no Nordeste. E aí a gente tem seca no Sudeste. Essa seca no Sudeste é exatamente quando você tem a interrupção da evapotranspiração. Essa interrupção da evapotranspiração vai acontecer através do desmatamento, porque a MEC ela tem uma função muito importante. Tá? A MEC, pessoal, a MEC ela também provoca chuvas também em todo o território. A MEC ela se movimenta. Aí você tem os ventos alísios, ventos contralísios. O pouco de chuva que cai no sertão também é provocado pela MEC, trazido pelos ventos alísios. Quando a gente fala do sertão ali, dos 750 milímetros cúbicos a 1.000 milímetros cúbicos, quando que lá em outubro chove um pouco lá no sertão, é por causa da MEC. Pessoal, Deus abençoe a todos. Obrigado. O aluno Davi nos sugeriu que na próxima aula a gente fale sobre a região norte. Então, semana que vem, a gente vai falar sobre Civan, SP-Veia, Zona Franca de Manaus, projetos do norte. Você tem lá o projeto Trombetas, projeto Jari, projeto Calha Norte, projeto Civan. E aí a gente vai trabalhar semana que vem todo esse complexo amazônico, trazendo muita questão. Deus abençoe, pessoal. Fique com Deus, tá? Foi muito bom. Obrigado, Daniel. Vocês gostaram da aula, pessoal? Muito bizu, né? Semana que vem, complexo amazônico. Obrigado, Daniel. Semana que vem, complexo amazônico. Projeto Trombetas. Projeto, cara, tem que saber. Excelente. Você tem que saber, pessoal. Tem que saber a diferença do projeto Jari, projeto Calha Norte, projeto Civan. E aí eu tenho um bizu muito forte para vocês. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fique com Deus. Tchau, tchau. Galera, agora é sério, hein? Vamos fazer um rateio aí, cara.